E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer primeiramente que é um prazer estar com vocês aqui. E nessa videoaula nós vamos tratar do tema função quadrática, ou também conhecida como função polinomial do segundo grau. Pessoal, esse tema é um tema que tem um histórico de cair muito em Enem e em vestibulares. Então, provavelmente, um vestibular que você for prestar ou Enem, você vai ver questões com este tema. E aqui nessas videoaulas, nós queremos deixar vocês aptos a resolverem quaisquer questão de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, a nossa intenção aqui, não só nessa videoaula, mas também nas seguintes, é fornecer ferramentas, macetes, para vocês estarem craques aí no tema. Tudo bem? Então, vamos para as premissas básicas. Pessoal, definição de função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Qual a definição? A definição dela é sempre dada pelo seguinte, ó, f de x, ou também podemos chamar isso aqui de y, né, pessoal, na função, f de x é igual a de x ao quadrado mais bx mais c. O que é isso aqui, professor? Se vocês observarem bem, a função quadrática ela tem suas premissas, suas raízes fixadas lá na equação do segundo grau. Ou seja, aqui nós temos a definição de uma equação do segundo grau. A nível de conhecimento, uma função do segundo grau, ela sempre possui, ó, um x ao quadrado. Tudo bem? Para diferenciar uma função afim, ou seja, de primeiro grau para uma de segundo grau, basicamente você vai ver isso aqui, ó. Ela sempre possuirá um x ao quadrado. As letras A, B e C são os meus coeficientes. Tranquilo, pessoal? Então, eu tenho meu coeficiente A, meu coeficiente B e meu coeficiente C. O que precisa ser verdade? Quais são as regras para que isso ocorra? Para que seja uma função do segundo grau? As regras são muito simples. Primeira regra. A e B e C, quer dizer, os meus coeficientes, A, B e C, devem pertencer aos números reais. Ou seja, A, B e C tem que ser números reais. Não pode ser um número diferente do conjunto dos reais. A segunda regra é que A deve ser diferente de zero. Ou seja, A não pode ser igual a zero. Aí você me pergunta, mas professor, por que A não pode ser zero? Perceba comigo o seguinte, se A for igual a zero, eu tenho aqui 0x², ou seja, eu cancelo esse termo. Eu cancelando esse termo aqui, ó, o que vai restar para mim? Apenas bx mais c. Bx mais c é uma função de primeiro grau, ou seja, não tem x ao quadrado. Ficou só x, ela seria uma função afim. Logo, não é quadrática. Então, pessoal, para ela ser uma função quadrática, são só duas regrinhas, ó. A, B e C devem pertencer a reais e A deve ser diferente de zero. Duas coisinhas importantes que eu queria comentar com vocês antes de dar prosseguimento é na importância deste A. Pessoal, o coeficiente A, ele irá determinar se a minha função é crescente ou se ela é decrescente, assim como acontecia na função afim. Lembrando que a função quadrática, ela sempre irá produzir uma curva côncava. Que isso, professor? Uma curva côncava. O gráfico de uma função quadrática sempre irá produzir uma curva côncava que nós chamamos de parábola. Tudo bem? Sendo assim, ó, é bem interessante nós entendermos o seguinte, uma parábola ela pode ser representada com a sua concavidade para baixo ou sua concavidade para cima. Quem determina esta concavidade é o meu coeficiente A. Observe comigo, ó.
Se o meu coeficiente A for maior que zero, eu vou ter uma parábola crescente, ou seja, ela será para cima assim, ó. Sempre, sempre, sempre. Só de observar que você já sabe como vai ser o seu desenho. E se você tiver um A menor que zero, a sua parábola terá concavidade é essa parte interior, né, para baixo, também conhecido como decrescente. Então, pessoal, essas são as duas situações, A maior que zero, A menor que zero. Lembrando que, reforçando com vocês, que o A não pode ser igual a zero. A regra básica é que ele seja diferente de zero. Outra premissa que eu gostaria de salientar com vocês, pessoal, é a questão do termo C. O termo C nós podemos chamá-lo de termo independente da função. Termo independente da função. Sabe por quê? Observa comigo, ó. O A, ele tem um x, caso quadrado, o B tem x, mas o C não tem ninguém. O C é independente, ele tem a sua liberdade, ele não varia de acordo com x. X pode ser 0, que C vai ser C. X pode ser 10, que o C vai possuir o mesmo valor. Agora, se o x variar aqui, ó, nós temos que B e A, eles vão mudar o seu valor. Por exemplo, se x for igual a 2, o meu A, 2 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 4, 8. Aqui, o B seria 4, mas o C não. O C é independente, ele não depende de x. Tudo bem? Partindo disso, pessoal, então, nós vamos identificar agora os nossos coeficientes. Primeiro passo que nós vamos fazer aqui, ó, observe esse exercício. Identifique os coeficientes das funções abaixo. Ou seja, a gente vai identificar quem é A, B e C. Então vamos lá, ó. Partindo aqui. A, B e C. Ó, eu tenho na minha primeira função que o A, ele sempre deve estar acompanhado de x ao quadrado. Ou seja, o meu A aqui, ó, quem está acompanhado de x ao quadrado não é o 3? Eu não tenho aqui que é o 3, ó. Então, meu A é igual a 3. O meu B sempre estará acompanhado de x, ou seja, o meu B é igual a 2. E o meu C, muitas pessoas, pessoal, atenção, que muitas pessoas erram por pensar que o C será igual a 1. Mas é sempre bom você estar acompanhando aqui, ó, e percebendo o sinal, ó. Esse menos 1 entra também, ó. Então, seu C é igual a menos 1. Entendendo essas coeficientes aqui, ó, só de observar os valores deles, eu observo que A não é maior que 0, ou seja, A não assumiu o valor positivo. Então, ó, pelo que a gente comentou lá em cima, já sabemos que a nossa parábola terá uma concavidade voltada para cima, ou seja, o meu gráfico crescente. Temos aqui em B também, ó, o B igual a 2 e o C igual a menos 1. Vamos para o exercício de letra B. O exercício de letra B me fala o seguinte, ó, eu tenho aqui menos 2x ao quadrado mais 4. Então, vamos identificar nossos coeficientes. De cara, pessoal, vocês percebem que está faltando alguém. E é muito importante você identificar quem está faltando. Essa nomenclatura aqui, identificação de coeficientes, ela será fundamental nos exercícios vindouros. Então, ó, vamos lá. Lembrando que A sempre estará acompanhando x ao quadrado, então quem acompanha x ao quadrado aqui é menos 2. B sempre está acompanhando x. Agora, observe comigo, não temos aqui a variável x sozinha. Então, o nosso B é igual a 0. E, por fim, o nosso termo independente da função é o 4. Tudo bem, pessoal? Observe, então, ó, que talvez na pressa ou por um descuido, na hora de
nomear aqui os coeficientes, a pessoa coloca o 4 como B, mas não pode ser B. B, ele sempre está acompanhado de x. Continuando, nós temos aqui a nossa letra C. A minha letra C aqui, ó, ela me fala de 3x menos x ao quadrado. Pode acontecer isso, tá, pessoal? Ah, só um comentário. Na minha letra B aqui, o meu A foi negativo, não foi? Então, só de ter essa conclusão, eu já sei que concavidade para baixo, porque a A foi menor que zero. Bacana, né, pessoal? Quer dizer, quando eu fazer o meu gráfico aqui, ó, provavelmente ele terá a seguinte posição, ó, nos meus eixos aqui cartesianos, ele terá esse desenho em relação aos eixos. Temos aqui também o exercício de letra C, né? Nós já estávamos nele. O meu A, ó, muitas pessoas vão é 3. Você não vai observar quem vem primeiro. Você tem que observar que o A ele está com x ao quadrado. Então, seu A está aqui, ó. Como não tem nenhum valor, é 1, né? E esse sinal também vai junto, ó. Então, o meu A é menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção nessas pegadinhas aqui, nessas artimanhas. O B, como ele está acompanhado do x, eu tenho B, que é 3. E o C, ó, eu não tenho meu termo independente aqui da função. Então, é igual a 0. Lembrando que como o meu A é negativo, ou seja, A é menor que 0, eu tenho aqui que minha parábola do meu gráfico, ela terá concavidade para baixo. Pessoal, não se preocupe, nas próximas aulas nós vamos explicar direitinho como é feito o gráfico. Mas por enquanto, você já vai tendo uma noção de como que vai ser o posicionamento dele. Ó, a minha letra D, ela me fala o seguinte, ó, y igual a 4x ao quadrado. E você vê, professor, isso é uma função? É uma função também do segundo grau, ó. Porque ela obedece, voltar um pouquinho aqui, ó, ela obedece às restrições aqui, ó. Ela tem os seus coeficientes pertencentes aos reais e ela tem um A diferente de 0. Então, sendo assim, ó, fazendo ela, eu tenho, ó, A, B e C. O meu A é 4, o meu B é 0, o meu C também é 0. Então, eu tenho uma parábola, ó, que ela vai ter esse posicionamento aqui para o A ser positivo. Tranquilo, pessoal? Dando continuidade aqui, ó, temos o seguinte. Zero ou raiz. Pessoal, é muito importante nós termos esse conceito bem trabalhado. Então, o restante dessa aula será só para a identificação do zero ou raiz. Como já vimos em função afim, o zero ou raiz são os valores de x quando y é igual a zero. Como assim, professor? Não entendi. Em outras palavras, ó, um zero ou raiz é onde a função, vou usar a palavra aqui, corta, para ficar mais didático, mas o termo certo é intercepta. Corta o eixo x. Ou seja, ó, eu tenho uma função aqui e vou desenhar o gráfico dela. Imagine meu eixo x. Eu tenho meu eixo y também, mas imagine agora, foque no meu eixo x. A raiz é onde a minha função irá cortar o meu eixo. Ou seja, ó, aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outra raiz. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Para me identificar a minha raiz, como que eu vou descobrir onde ela corta? Você coloca o seu y igual a 0. Porque perceba comigo, ó, quando o seu y for igual a 0, ele vai estar aqui, ó. Então, será onde a sua função estará exatamente em cima do eixo x. Então, ó, y igual a 0, você vai encontrar onde ela corta o eixo x. É interessante, pessoal, nós entendermos a função dos zeros e das raízes, porque elas são cruciais na hora da gente determinar o gráfico da nossa função. Então, para isso, ó, basta você isolar e falar que
y é igual a 0. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho a seguinte função. Essa função, o primeiro passo para me encontrar o zero dela, eu preciso pegar toda a função e igualar a zero. Aqui, pessoal, nós temos claramente uma equação de segundo grau, que ela deve ser resolvida pela fórmula de quem? Exatamente, fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, pessoal, ela me dá o seguinte, ó. Primeiro, ela me dá um delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois ela me dá uma segunda parte que me fala que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pessoal, essa formulazinha aqui vocês já viram com certeza com antecedência, mas é muito importante vocês estarem com ela em mente. Tudo bem? Então, ó, para resolver Bhaskara, a primeira coisa que eu preciso é nomear os meus coeficientes. Então eu tenho A, B e C. A é igual a 3, B igual a 2 e C igual a menos 1. Partindo daqui, ó, que delta. Pessoal, daqui para frente, em algumas literaturas, é possível você perceber que, principalmente no estudo da função, eles não chamam delta de delta, costuma se chamar de discriminante. Então é possível você ver isso aqui também, ó, como discriminante. Tudo bem? Então, ó, aplicando a nossa primeira fórmula, eu tenho o seguinte, ó. Delta é igual. Quem é B? B é 2. B ao quadrado são 4 menos 4 vezes quem é A? A é 3. Vezes C. Quem é C? Menos 1. Ou seja, o meu delta aqui, ó, teve 4. 4 vezes 3, 12. Vezes menos 1. Delta é igual a 4. 12 vezes 1, 12 positivo, mais 4 vezes 6. Então, pessoal, encontramos aqui o nosso discriminante ou o nosso delta. Aí, com esse resultado, nós vamos inserir ele na segunda forma, que me fala que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ou seja, x é igual b é 2, então é menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, que é 16, é 4 sobre 2 vezes a, que é 3. Continuando aqui, ó, eu posso assumir os seguintes valores, ó. X é igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre 6. Tranquilo até então, pessoal? Para tanto, eu tenho dois resultados. Eu tenho meu x'. Meu x' me fala que basta eu assumir o valor positivo, né? Menos com mais 4 dá 2. 2 sextos ou 1/3. E o meu x duas linhas me dá menos 2, menos 4, menos 6. Então, menos 6 sobre 6 igual a menos 1. Lembrando, pessoal, que nós temos dois resultados aqui, ó, porque um admite a raiz do discriminante como positivo e o outro admite a raiz como negativo. Então, nós partimos aqui dessas duas raízes. Ou seja, pessoal, desenhando o gráfico aqui, ó, nós teríamos que o meu eixo x seria cortado em menos 1, por causa do resultado de x duas linhas, e aqui, ó, ele seria cortado também em 1/3. Tranquilo, pessoal? Então, nossa função aqui quadrática obteve-se dois resultados.
Agora, nós vamos ver as 3 situações que podem ocorrer com a função de segundo grau. As 3 situações são: o seu discriminante ele pode ser maior que zero, o seu discriminante ele pode ser igual a zero, ou o seu discriminante pode ser menor que zero. Vamos ver o que representa cada uma dessas situações. Ó, observe comigo a seguinte função: y igual a x ao quadrado mais x menos 2. Vamos encontrar o zero dela. Ó, para encontrar o zero, eu vou igualar a minha função a zero. Dar nome aqui aos meus coeficientes A, B e C. Meu coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado, então é igual a 1. Coeficiente B também igual a 1. Coeficiente C igual a menos 2. Eu tenho aqui, ó, que delta é igual a B ao quadrado, né? Quem é B ao quadrado? Vamos colocar a forma que vai ser mais fácil para vocês perceberem. Delta é igual, o discriminante é igual B ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4, A igual a 1 e C igual a menos 2. Logo, delta é igual a 1 mais 8, né? Sinal menos com menos mais. Delta é igual a 9. Perceba o seguinte, pessoal. Bastante atenção aqui, ó. O meu discriminante deu valor igual a 9. Logo, ó, ele é maior que zero. Sempre que você tiver seu discriminante maior que zero, você terá duas raízes ou zeros diferentes. Tudo bem? Duas raízes distintas também pode ser falado assim. Tudo bem, pessoal? Então, o que significa o seguinte: você tem duas raízes, algumas nomenclaturas até falam assim, ó, duas raízes reais, distintas ou diferentes. Que é o caso do exemplo que nós fizemos aqui em cima, ó. Nós não vimos um delta igual a 16? Ele produziu, ó, duas raízes diferentes ou distintas. Tranquilo? Então, ó, continuando resolvendo o exercício aqui, vocês vão perceber essa produção, ó. Eu tenho aqui x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Logo, x será b igual a 1, menos 1, né, por causa do sinal, mais ou menos raiz quadrada do discriminante será 3, 2 vezes 1, que é... Continuando aqui, ó, eu tenho dois resultados. O meu primeiro resultado, ele será fruto do meu discriminante positivo. Então, ó, menos 1 mais 3 são 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui será fruto do meu lado negativo, ó, menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Tranquilo, ó? Então, sempre que eu possuir o meu discriminante maior que zero, ele produzirá duas raízes reais distintas. Ou seja, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos observar aqui. Esse é o meu eixo X. O meu eixo X, ele terá, então, será cortado em menos 2 e será cortado no instante 1. Agora, pessoal, unindo um pouco mais de informação, ó, observa comigo. O meu A foi o quê? O meu A não é positivo? Ó, meu valor de A, ele não adquire um valor positivo ou maior que zero, então a minha função será crescente e ela terá esse formato aqui, ó. Tudo bem? Aqui é o menos 2. Percebe, pessoal, que nós já vamos conseguindo unir as informações e já estamos conseguindo praticamente já determinar como que vai ser o gráfico. Depois, nas aulas de construção de gráfico, isso se tornará, vai facilitar bastante a nossa aula. Então, ó, eu já sei, eu não sei onde que ela vai vértice, ainda não sei quais são os pontos dela, mas eu já sei que o formato dela é esse, ó.
ela vai cortar o meu x em menos 2 e em 1. E o melhor, eu sei também que ela terá esse formato aqui, ó, porque o meu A foi positivo. Esse primeiro estudo ele é muito importante, pessoal. Vamos fazer agora o nosso exemplo 2 aqui, ó. Quando o meu discriminante é igual a 0. Ó, fazendo aqui, nós obtemos o seguinte. Para o meu discriminante ser igual a 0, vamos primeiro identificar nossos coeficientes aqui, ó. A, B e C. O meu A ele é igual a 1, o meu B é igual a menos 2, e o meu C é igual a 1. Tudo bem? Resolvendo aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado, são 4, né? Menos com menos é mais, 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Ou seja, o meu delta é igual a 4 menos 4, ou meu delta igual a 0. Pessoal, então chegamos aqui na nossa segunda situação. Quando você vê seu delta ou seu discriminante igual a 0, você terá a seguinte situação, ó. Você possuirá as mesmas duas raízes, elas também serão reais, duas raízes reais, só que elas serão iguais. Como assim, professor? As suas duas raízes, seu x' e seu x2', terão o mesmo valor. Sempre. Você nem precisa acabar de resolver. Produzindo isso no gráfico, ó, ficaria da seguinte forma. Você tem aqui seu gráfico. Ambas possuirão o mesmo valor, então ela tem o mesmo ponto. Ou seja, o seu gráfico irá interceptar o eixo x em só um lugar. Como assim, professor? Vem cá que eu vou explicar a vocês. Ó. Eu tenho aqui que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu tenho que x é igual a b é igual a 2 menos b e passa com valor positivo. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 0, 0, sobre 2a. A não é igual a 1, 2 vezes 1. Continuando aqui, ó, eu posso dizer que o meu x2', meu x' será igual ao meu x2'. Por quê, professor? Ó, o 0 ele não vai alterar. Tanto sendo eu passando para o lado positivo, ele vai dar o mesmo valor, e com ele negativo será o mesmo valor. Então, ó, meu x' vai ser igual ao meu x2', ou seja, minhas raízes serão iguais a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ou seja, pessoal, conforme eu estava falando aqui, ó, o nosso gráfico, ele cortou o nosso eixo x, ou ele tocou no nosso eixo x apenas uma vez. Observando o desenho aqui, como o meu A é positivo, eu tenho uma parábola crescente, ó. Nós temos que a nossa parábola ela vem, tangencia aqui o eixo x e volta. Seria esse o gráfico. Ela apenas encosta em x. Tranquilo, pessoal? Então, ó, bastante atenção. Nós podemos dizer que nós temos duas raízes, ó. Continuamos tendo x' e x2', só que ela possui apenas um valor, ou seja, irá cortar o nosso eixo x apenas uma vez. Dando continuidade, como eu disse, são 3 situações, nós já vemos discriminante positivo, discriminante igual a 0 e, por fim, agora nós vamos ver discriminante negativo ou menor que 0. O discriminante menor que 0, vamos calcular aqui para ver o que acontece. Ó. Primeiro passo, nós vamos dar nome aos nossos coeficientes. Meu coeficiente A é igual a 1, o meu B é igual a menos 4 e o meu C igual a 5. Discriminante é igual a B ao quadrado é 16, menos 4, A igual a 1, C igual a 5. Pessoal, estou fazendo de uma forma mais rápida aqui, mas se você quiser fazer colocando a forma, sem problemas, tudo bem? Então, ó, o meu delta
irá produzir, ó, 16 menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Meu delta possui valor de menos 4. Ou seja, meu discriminante é negativo. Aqui, pessoal, quando você tem um discriminante negativo, nós temos a seguinte situação, ó. Não possui raiz. Ou seja, o meu gráfico jamais irá cortar o eixo X. Sempre que você vê um discriminante igual a zero, já pode anotar aí, ó, ele não vai possuir raiz. Ou seja, o meu gráfico vai ficar da seguinte forma, ó. Observando que como o meu A é positivo, então ele vai ficar na parte de cima, ó. Ó, o meu eixo X, o meu gráfico não cortou. Ele veio, alcançou o seu vértice, ou seja, o ponto extremo dele aqui, e voltou. A tendência agora, ó, é só ele subir. Tudo bem? Então não produziu nenhuma raiz. Então essas são as três situações. Ele pode cortar produzindo duas raízes, quando o discriminante for positivo. Ele pode tangenciar quando o discriminante é igual a zero. E quando o discriminante é negativo, ele nem encosta. Agora ficou uma curiosidade, professor, mas como que resolve aí, como é que eu vou encontrar minhas raízes dessa forma? Ó, eu posso até explicar, pessoal, para tirar a curiosidade, mas daqui para baixo não cai em Enem. Não vai cair em vestibular, isso não é cobrado pelas bancas. Mas, ó, a nível de curiosidade, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a, não é? Então, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de menos 4, sobre 2 multiplicado por 1. O menos b, pessoal, não é 4? Então, nós temos algo aqui de 4, né? Continuando aqui, ó. Então, passando para ficar a limpo aqui, eu tenho que é 4, mais ou menos, raiz de menos 4, sobre 2. Perfeito? Menos b, o 4, vem com sinal positivo. Aqui, pessoal, como nós sabemos, não existe raiz quadrada de menos 4. Por isso que não tem raiz. Existe a forma de fazer assim, ó. Nós podemos determinar o seguinte. 4 é igual. Vocês concordam comigo que eu posso dividir o meu termo aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4 é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 4. Partindo daqui, ó, isso dividido por 2. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho que é 4 mais ou menos igual a raiz quadrada de 4 é 2. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de unidade de I, ou também conhecido como unidade imaginária. Ou seja, então eu tenho que é mais ou menos igual a 2i, dividido por 2. Continuando aqui, eu tenho o meu x' e o meu x duas linhas. Eu tenho x' será, como eu tenho um 2 aqui, eu posso simplificar, né? Simplificando aqui, tudo que está em cima por 2, eu tenho aqui 2, aqui 1. Lembrando, pessoal, que eu posso fazer isso porque aqui eu tenho uma soma, né? Então, ó, o meu primeiro resultado será 2 mais i. Meu segundo resultado será 2 menos i. Pessoal, não se assustem, tá? Tudo que você está vendo aqui para baixo, ó, não cai no Enem. Isso aqui é só um resultado de uma operação explicando para vocês que não existem raízes. Ou seja, esses dois resultados aqui, ó, como são números imaginários, eu tenho que esses dois resultados são números complexos. Ou seja, não pertence aos reais. Então, isso já está fora aí de cogitação de cair em Enem, de cair em vestibular. Isso aqui é só a nível de curiosidade. Então, ficaria da seguinte forma. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu preciso que você entenda desta videoaula? Basicamente, eu fiz um resumão aqui que será bem proveitoso para vocês. Ó.
eu preciso que você entenda como que a raiz ela irá se comportar com determinadas funções. Ó, nós temos dois casos. O meu A pode ser igual a zero, maior que zero, perdão, e o meu A menor que zero. Lembrando que A nunca pode, ele precisa ser diferente de zero. Ele nunca pode ser igual a zero. Então, sendo assim, ó, partimos do seguinte. Quando eu tenho o meu A positivo, eu tenho a minha parábola para cima. Quando eu tenho o meu A negativo, a parábola é virada para baixo. Aqui, ó, quando eu tenho delta positivo, se vocês observarem no decorrer da aula aí, nós entendemos que sempre que o delta é positivo, ele vai produzir duas raízes distintas. Ou seja, eu teria uma raiz aqui e outra raiz ali. São duas raízes distintas. Aqui seria o meu x', aqui seria meu x duas linhas. E o meu gráfico, como ele é A positivo, ele seria crescente da seguinte forma. Então, pessoal, caso aconteça a mesma coisa, o meu delta for, ou o meu discriminante for positivo e o meu A negativo, ó, discriminante positivo, duas raízes, x', x duas linhas. Como é negativo, parábola voltada para baixo. Tranquilo? A outra situação que pode ocorrer é com o meu discriminante igual a zero. Se o meu discriminante é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Perdão, eu tenho apenas um ponto que representará as minhas duas raízes. Ó, esse ponto aqui vai representar x' e x duas linhas. A mesma vai acontecer aqui, ó. X', x duas linhas. Essa raiz aqui serão iguais. Então, como eu tenho aqui meu A positivo, ó, será desta forma, tangenciando o meu eixo. Lembrando que ele vai só encostar, ele não corta. E quando o meu A é negativo, ele estará na parte de baixo aqui, ó. Tudo bem? Por fim, minha terceira situação é quando o meu discriminante é negativo. Quando o meu discriminante é negativo, eu tenho que ele não irá cortar o meu eixo x. Então, quando ele é positivo, meu gráfico vai ficar desta forma, ó, não cortou x, não produziu raiz. E aqui, negativo, será desta forma, não produziu raiz. Aqui nós não temos raízes reais. Tranquilo, pessoal? Creio que este gráfico final aqui, ou essa tabela, ele serve para demonstrar e ilustrar tudo que nós vimos no decorrer da aula. Lembrando, pessoal, que essas informações são muito importantes na hora de você resolver os exercícios de função quadrática. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Agradeço você que ficou até o fim. E, pessoal, se esforcem, pratiquem, que você colherá bons resultados, tudo bem? Grande abraço, obrigado pela atenção e até mais.